Olá pessoal, a nossa aula de hoje é sobre o segundo reinado. O segundo reinado ele inicia em 1840 e vai até 1889. Na aula passada a gente finalizou o período regencial, a gente comentou sobre as revoltas do período regencial, a Sabinada, a Cabanagem, as revoltas que ocorreram no período regencial. E antes do período regencial nós comentamos sobre o primeiro reinado, que é o do Dom Pedro II. Então, a gente já sabe que o período imperial do Brasil, ele inicia em 1822, quando o Brasil torna-se independente de Portugal, e aí inicia o primeiro reinado com Dom Pedro I, depois vem o período regencial e depois vem o segundo reinado, que é o maior de todos. Ele inicia em 1840 e vai até 1889. Então, o período imperial, o Império do Brasil, ele é dividido em três partes. Primeiro reinado, com Dom Pedro I, período regencial, que é com a regência, e segundo reinado, que é com Dom Pedro II, que é esse rapaz que está aqui na foto, que ele é o filho do Dom Pedro I, tá? Ele aqui está mais velho. O segundo reinado, ele iniciou em 1840 e ele foi até 1889. Pessoal, seguinte... O Dom Pedro II, ele era um cara bem tranquilo. Na verdade, o segundo reinado foi um período até estável na nossa política. O Dom Pedro II, ele conseguiu dar uma apaziguada nas revoltas do período regencial. Ocorreram também revoltas na época do segundo reinado, mas ele conseguiu controlar bem. A economia também foi tranquila, a política estava bem organizada. Enfim, ele deu uma arrumadinha no Brasil. Coisa que estava um caos desde o primeiro reinado com Dom Pedro I. Então, desde o primeiro reinado, o Brasil estava naquela situação que a gente já sabe. No período regencial ficou uma desgraça e no segundo reinado, o Dom Pedro II, ele deu uma melhorada, ele deu uma apaziguada, ficou tudo mais tranquilo. Então, é um período da história do Brasil que é estável. Tem crise política? Tem, mas é um período até tranquilo, a crise não é muito grande. Veja bem, pessoal, o Dom Pedro II, ele assumiu o poder ainda muito jovem. Como vocês sabem, o Dom Pedro I, ele foi embora em 1831 e ele deixou o filho dele aqui no Brasil, que é o Pedro de Alcântara, que é este rapaz aqui, isso aqui, ele era na época uma criança, ele só tinha 5 anos, em 1831. E por ele ser uma criança, ele não poderia governar e por isso houve o período regencial, houve a criação de uma regência, já que o imperador estava impossibilitado de governar porque ele era uma criança. Essa criança um dia vai envelhecer e ela envelheceu e se tornou imperador, mas não foi um processo muito fácil. Veja bem, pessoal, esse aqui é o Dom Pedro II, jovem, bem próximo à época que ele assumiu o poder, aqui ele está bem jovem, e aqui ele já é mais velho. Ele deu uma mudadinha. Ele é uma mistura aí dos pais, do Dom Pedro I e da Leopoldina, que é a mãe dele. Ele é bem misturadinho. Ele era um cara, assim, bem tranquilo, tá? Bem diferente do pai. O pai, o Dom Pedro I, tinha uma vida muito agitada, era visto por muitos como uma pessoa, assim, não muito legal, né? Traía a esposa com frequência, sempre estava aí participando das farras, colocava as amantes para todo mundo ver, ao contrário de Dom Pedro II. O Dom Pedro II, ele valorizava muito a imagem pessoal dele. Então, ele era um cara bem tranquilo, bem reservado, bem na dele. Ele não queria que a imagem dele fosse a mesma do pai. Ele queria uma imagem bem mais tranquila, que as pessoas olhassem para ele e sentissem confiança no imperador. E não aquela sensação de que, meu imperador ele é muito instável, meu imperador é um cara que gosta muito de festas, meu imperador é um cara que gosta da curtição, como o Dom Pedro I era. Então, Dom Pedro II, ele cuidava muito da autoimagem dele. Ele era um cara muito cuidadoso. Veja bem, aqui ele pequeno, né, adolescente ali, jovem, aqui desse lado é ele mais velho. Professora, como é que foi esse processo aí da entrada do Dom Pedro II no poder? A senhora me falou que teve um golpe da maioridade e ele entrou no poder. Veja bem, pessoal, quando o Dom Pedro I saiu em 1831, o correto era que o Dom Pedro II
né, o futuro Dom Pedro II, que na época era o Pedro de Alcântara, só assumisse o poder quando tivesse 21 aninhos. Somente com 21 aninhos ele iria assumir o poder e ia se tornar imperador. Só que veja o que estava acontecendo com o Brasil. O Brasil estava passando pelo período regencial. A última regência, que é a regência Una, que é aquela de 1838 a 1840, ela era governada por um regente uno, um único regente, que era do Partido Conservador. Vocês lembram do Partido Brasileiro, que a gente estudou lá no Dom Pedro I? Então, esse Partido Brasileiro era dividido em liberal e conservador. O Partido Conservador estava no poder com a regência Una, a última regência Una, a última. Então, o regente ele era um conservador. E os liberais, eles não estavam no poder ali como regente, eles estavam sempre ali ao lado daquela autoridade. E eles queriam uma maior participação política. O que eles fizeram? O Partido Liberal, eles se tornaram opositores do governo regencial, principalmente do governo desse regente uno que era conservador. E esse Partido Liberal, ele defendia a ideia de antecipação da maioridade do Dom Pedro de Alcântara, que é este jovenzinho aqui. Eles defendiam a antecipação da maioridade e eles tinham como justificativa que somente um imperador, de verdade, conseguiria unir a sociedade, impor respeito, manter a ordem do país e acabar com as rebeliões. A gente já sabe que o período regencial é um período muito conturbado, é um período de muita crise, de muito conflito, tem muita revolta pipocando pelo Brasil. Então, o Partido Liberal defendia a ideia de que, gente, o filho do Dom Pedro I, o Pedro de Alcântara, ele ainda é um adolescente, ok. Mas se a gente antecipar a maioridade dele, se a gente coroar ele como imperador, as pessoas vão ver ele como imperador. E isso talvez possibilite que o Brasil volte à calma, ele seja um pouco mais estável, que as rebeliões diminuam, porque a figura de um imperador, ela vai conseguir unir a sociedade. Então era isso que o Partido Liberal defendia. Então o Partido Liberal, ele formou um grupo chamado de Clube da Maioridade. Esse Clube da Maioridade, que era apoiado pelo Pedro de Alcântara, até porque era ele que seria o imperador, eles fundaram esse Clube da Maioridade, o Partido Liberal, juntamente com Pedro de Alcântara, e eles formaram aí um projeto, levaram até a Assembleia Nacional, que aprovou o projeto, realmente eles aprovaram que era interessante o Pedro de Alcântara se tornar imperador, mesmo ainda não tendo atingido 21 anos, e se tornasse um novo imperador. Então, a Assembleia Nacional aprovou o projeto e nomeou o Pedro de Alcântara como Dom Pedro II, o imperador do Brasil. E aí inicia o segundo reinado em 1840. E o Partido Liberal lá do ladinho do Pedro II. O Pedro II, na época, só tinha 15 anos. Ele era um adolescente, ele só tinha 15 anos e ele se tornou o imperador do Brasil. O correto era com 21, mas por conta do golpe da maioridade, ele entra no poder aos 15 aninhos. Um menino ainda, um menino. Veja bem, pessoal, o Dom Pedro II, mesmo ele sendo um rapaz muito jovem, ele não era bobo. Ele sabia que ia ser imperador um dia, então ele foi meio que treinado para ser um imperador e ele não era bobo. Ele sabia que os liberais estavam ao lado deles, mas os conservadores ainda estavam com um pezinho atrás. Então, essa briga entre liberais e conservadores, entre o Partido Liberal e Conservador, poderia deixar o Brasil ainda mais instável do que já estava. E o que é que o Dom Pedro II fez? Primeiro, vamos relembrar o que é Partido Conservador e o que é Partido Liberal. Partido Conservador eram os burocratas do governo, eram aquelas pessoas que eram grandes proprietárias de terra, comerciantes, desejavam a maior concentração do poder e a continuidade do poder moderador. Lembra do poder moderador, né? Espero que sim. Já os liberais, eles geralmente eram profissionais liberais, aquela galera mais do povo, e eles também queriam uma centralização do poder, também queriam um imperador, mas que houvesse uma maior autonomia das províncias. As províncias eram os estados.
as províncias eram os estados, pessoal. Então, de um lado havia o Partido Conservador, do outro lado havia o Partido Liberal. O que é que o Dom Pedro fez? Ele falou, caramba, realmente, se eu deixar esses dois se gladiarem, a situação do Brasil vai ficar pior do que já está. Eu tenho que dar um jeito nessa situação. O Dom Pedro II, que não é bobo e nem nada, ele fez um cargo, ele criou um cargo específico do ministério. Ele criou um cargo específico para o ministério chamado de primeiro-ministro do gabinete, que era como se fosse um presidente. E aí ele instituiu o parlamentarismo no Brasil. Só que veja bem, gente, o parlamentarismo, ele é uma forma de governo existente em vários países até hoje, eu já expliquei para vocês. Só que, em tese, tá? Na teoria, o parlamentarismo, ele é o seguinte, é a eleição de um primeiro-ministro que é escolhido pelo partido que tem o maior número de representantes na Câmara. Então, o maior número de representantes na Câmara escolhe o seu primeiro-ministro, que é como se fosse um presidente. Mais ou menos é assim que funciona. De forma bem simplificada. Só que no Brasil, quando o Dom Pedro II instaurou esse parlamentarismo, ele ficou conhecido como parlamentarismo às avessas. E por que às avessas? Porque era o contrário. O Dom Pedro II ficava revezando entre representantes do Partido Conservador e representantes do Partido Liberal o cargo de ministro do gabinete. Ele ficava revezando. Por um tempo ficava alguém do Partido Liberal como ministro do gabinete. Depois de um tempo ficava um representante do Partido Conservador como ministro do gabinete, como se fosse um presidente. Era desse jeito que ele fazia. Era um revezamento. Por isso que é parlamentarismo às avessas, parlamentarismo ao contrário, porque é um revezamento entre representantes do Partido Conservador e representantes do Partido Liberal em um mesmo cargo, que é o cargo de ministro do gabinete. Professora, e como é que isso funcionava? Era desse jeito. O Dom Pedro II, ele indicava alguém que fosse de um dos dois partidos para ser o ministro do gabinete. E aí, quem formava o parlamento deveria votar neste rapaz que o Dom Pedro II indicou. Caso, tá, poderia acontecer, ele não recebesse a quantidade de votos corretas, a quantidade de votos desejada para se tornar o ministro do gabinete, o Dom Pedro II ia lá e colocava em prática o seu poder moderador, que é o poder absoluto. Ele dissolvia, ele tirava a Câmara, colocava novos parlamentares para que eles votassem no que ele quisesse. Então, era sempre um revezamento de poder entre conservadores e liberais em um mesmo cargo. Um tempo ficava um conservador, depois de algum tempo vinha um liberal, e assim, ia revezando dois partidos que eram muito diferentes, que tinham ideias diferentes no mesmo cargo. Então, havia muito nessa época a situação de que não havia oposição política, porque os dois principais partidos políticos do Brasil estavam revezando-se no poder o tempo todo, e era como se eles fossem marionetes do Dom Pedro II. Ele colocava de um jeito, colocava de outro, ia revezando de um jeito, revezando de outro, ia fazendo ali acordos para que ele continuasse no poder e o Brasil ficasse tranquilo e sem nenhum conflito ali interno entre os políticos. O Dom Pedro II era muito esperto. E é isso que se chama parlamentarismo às avessas. Veja bem, pessoal, essa charge que está aí, né, ela explica muito bem. O Dom Pedro II, ele está aqui no meio, de um lado, Partido Liberal, do outro lado, Partido Conservador, e eles sempre, os dois, brigando pelos privilégios imperiais, e o Dom Pedro II lá, olhando com aquela cara, oh meu Deus, o que é que eu faço com esses dois? Essa outra charge também é muito comum, que é como se fosse uma balança, né, uma gangorra. No meio está o Dom Pedro II com a coroa de imperador, desse lado seria o Partido Conservador, e desse aqui seria o Partido Liberal. Sempre ali o Dom Pedro II mantendo os dois do jeito que ele queria, né? Para que não houvesse aqui brigas e conflitos, para que ele sempre estivesse no poder de forma revezada. Pessoal, seguinte, esse é o início,
tá? Esse é o início do segundo reinado, um início muito simples, com o golpe da maioridade, o parlamentarismo às avessas. E aí, se você for um menino muito esperto, você pode estar me perguntando o seguinte: professora, não ocorreu em nenhum momento uma revolta? Já que no período regencial teve tanta revolta, e algumas até chegaram no período ali do segundo reinado, então, assim, não ocorreu nenhuma, professora? Sim, pessoal, ocorreram revoltas contra o Dom Pedro II, contra esse governo. Uma dessas revoltas, que é a mais conhecida, é a Revolução Praieira, que ela ocorreu em Pernambuco. Pernambuco é um estado que adora se rebelar. Entre 1848 e 1850. Os revoltosos, eles eram chamados de praieiros, porque a sede do jornal deles ficava na Rua da Praia, em Recife. Então, por isso que eles se chamavam praieiros. O nome do jornal era Diário Novo. E eles sempre ali postavam críticas ao governo, aquela coisa toda. Foi um movimento ali dirigido pelos pernambucanos, especificamente pelos liberais exaltados. Lembra dos liberais exaltados do período regencial? Pois bem, eles estavam aqui. Principalmente formado por camadas populares, pelo povão. E eles lutavam por reformas sociais contra os comerciantes portugueses e também os senhores de engenho. É lógico que essa Revolução Praieira ela foi reprimida pelo Dom Pedro II, mas mostra que, mesmo sendo um período até de certa maneira tranquilo, também houveram revoltas, também houveram revoluções, também houveram pessoas que estavam inconformadas ali com o sistema do governo. E aí a gente vai para os memes. Tem vários memes sobre o período imperial do Brasil. Tem vários e vários, né? Eu mostro alguns aqui para vocês. O primeiro é em relação ao BBB, que tá aí, né? Já na final. Esse segundo é sobre o Império Brasileiro. O terceiro é sobre o período, o primeiro reinado, o segundo reinado e a regência. Temos o quarto aí e o quinto, que é especificamente sobre esse assunto que a gente está estudando hoje, que é o segundo reinado. O que eu quero de vocês? Quero lançar aqui um desafio. Eu vou mandar, tá, esse slide lá no grupo agora mesmo. Vou mandar agora mesmo. E aí eu quero que vocês interpretem e me digam o que cada um não. Escolha um desses memes, exceto esse primeiro, tá? Exceto esse aqui do BBB. Tirando esse. Mas escolha um desses memes e digite ou mande um áudio explicando o que ele quer dizer. Você vai mandar agora, lá no grupo do WhatsApp do 8º ano, uma explicação, pode ser em áudio, pode ser escrita, de que sobre um desses memes e o que ele quer dizer. Você vai dizer: olha, professora, eu vou escolher este meme daqui sobre o primeiro, segundo reinado e as regências. Ele quer dizer isso, entendeu? Você vai escolher um deles e vai me dizer lá no grupo do 8º ano. Lembrando que a participação é fundamental e se vocês não participarem, eu vou deduzir que vocês não estão assistindo o vídeo. Caso você não tenha entendido o vídeo, não tenha entendido algum assunto, por favor, entre em contato lá no grupo que eu estou esperando por vocês. Então, eu aguardo aí os áudios, as respostas digitadas sobre um desses memes, explicando um desses memes. Professora, eu quero explicar todos. Posso? Pode. Se você quiser, você pode explicar todos. Estou aqui à disposição de vocês para ouvir as explicações. Então, todos devem participar. Todos, tá? Até porque eu contabilizo a presença a partir da participação. Além disso, eu vou fazer outras perguntas sobre o segundo reinado, esse início que a gente está vendo agora. Pessoal, qualquer dúvida, estou à disposição de vocês lá no grupo do WhatsApp.